Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 5. Lição de número 5, de 1º de maio de 2022, que tem como título O Reino de Deus e as Sementes, baseado no texto de Marcos, capítulo 4, versículos de número 26 ao 34. A nossa mensagem central: Jesus disse, o reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra, Marcos 4, 26. Desde já, eu peço carecidamente, ore por nós, ore por mim, ore por minha família, necessitamos das orações dos santos e acreditamos que as orações podem muito em seus efeitos, para que possamos continuar aqui com esta obra todas as semanas. É interessante também que você deixe seu like, que você comente aí também, que é muito importante, que se inscreva no canal, se inscreva aí, compartilha com os adolescentes, os professores, para que a palavra de Deus seja propagada. Amém. Vamos fazer aquele giro. Ok. O primeiro tópico fala sobre o reino de Deus. Afinal de contas, o que é? Deixa eu pegar aqui. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É o que nós vamos falar aqui, o que é o reino de Deus. O reino de Deus presente e futuro. Vamos falar do reino de Deus já e do reino de Deus que ainda aguardamos. Vamos começar aqui, neste ponto aqui. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Aí eu coloquei aqui, início. Como se iniciou o reino de Deus? Quem começou a falar do reino de Deus na terra? Aqui, aí a gente vai vir aqui, que começou, com João Batista anunciando o reino de Deus. Aqui é período do Novo Testamento. João Batista, depois Jesus, os discípulos e a igreja. Esse ponto aqui eu vou explicar depois. O reino de Deus é o início, pronto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma intervenção divina para cumprir propósitos redentores. Ou seja, o reino, ele é de Deus. Deus possui este reino. Então, este reino aqui, que o Senhor nosso Deus, ele no seu propósito para redenção da humanidade. O propósito deste reino de Deus aqui na terra, que quando o Senhor Jesus prega, é chegado o reino de Deus, que as pessoas não conheciam. As pessoas mergulhadas nas suas ofensas, nos seus pecados, não conheciam esse reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer. Essa intervenção que Deus planejou, toda essa manifestação do seu reino, fez cumprir, para se cumprir, o que ele fez se cumprir, que é o reino de Deus e início, fez se cumprir o seu propósito, que é resgatar a humanidade. Então, o reino de Deus nada mais é do que um propósito de Deus para resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade o quê? Da sua situação pecaminosa, desde ali que o homem se afastou de Deus, lá no pecado de Adão e Eva, essa natureza humana pecaminosa que o homem se afastou do Senhor. E é preciso agora que o homem retorne a Deus, porque Deus ama toda a humanidade e Deus queria isso, que o homem viesse novamente a ter comunhão com Ele. E por isso, essa implantação do reino, o reino de Deus, então essa intervenção divina para cumprir propósito redentores, ou seja, redenção de toda a humanidade. O reino de Deus, ele é físico e o reino de Deus também é espiritual.
O reino de Deus, aqui, ele é presente. O reino de Deus, por que ele é presente? Porque o reino de Deus, ele é hoje. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Nós estamos trabalhando no reino de Deus. Você que está ouvindo esta mensagem agora está participando do reino de Deus. Porque o que estamos falando é a mensagem de Jesus Cristo que o Senhor nos transmitiu. Jesus nos transmitiu essa mensagem, nós aqui estamos repassando. E isso faz parte do reino de Deus. Esse reino de Deus presente é o reino de Deus onde nós participamos e estamos vivos. Então, este reino de Deus presente, que é a Igreja de Cristo, que é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este reino que Deus ele trouxe para a redenção da humanidade, ele está visível e invisível. Visível porque você pode ver a igreja local na terra. A gente pode ver a obra redentora do Espírito Santo na vida das pessoas. A gente pode ver a manifestação do Espírito Santo. A gente pode ver a manifestação de Deus curando, transformando, batizando, renovando. E o reino de Deus também é invisível, ou seja, a igreja invisível que está em todo o mundo que a gente não consegue enxergar. Invisível, no caso, o que eu falo, é o reino de Deus distante de nós, dos nossos olhos, pois conseguimos enxergar aquilo que é local, mas o que é global nós não conseguimos enxergar. O reino de Deus é tudo aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar para que pudéssemos alcançar a salvação. Então, esse composto dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos apóstolos, da instituição da igreja, isto tudo faz parte do reino de Deus. Este reino de Deus presente, a instituição da igreja, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pregação da palavra das boas novas de salvação. Aqui tudo faz parte do reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos porque existe uma vida além da vida terrena, uma vida espiritual. Então, quando eu me arrependo, eu aceito o reino de Deus, eu agora faço parte do reino de Deus. Quando eu me converto ao Senhor Jesus, eu faço parte deste reino. Começo, então, a partir daí, trabalhar neste reino, independente de quem eu seja ou dos cargos que eu venha a ocupar, eu agora trabalho no reino de Deus. E esse trabalho no reino de Deus é para a glorificação do nome do Pai. E o reino de Deus futuro, que é o caminho que estamos trilhando. Qual o caminho que estamos seguindo? A nossa vida não se finda aqui na terra. O Senhor Jesus nos ensinou, o apóstolo Paulo ainda disse, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, esperamos Cristo nesta vida e no porvir, que é o mais importante. Por isso que o reino de Deus também, ele é futuro. Aqui é o início que nós estamos vivendo, mas que não se finda aqui. Vai se findar aonde? No futuro. Quando nós seremos transformados, quando nós teremos o nosso corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então, é o reino de Deus já em sua relação de instauração presente e ainda não em relação à sua consumação futura, ou seja, ainda vai ser consumado este reino no futuro, que eu não vou nem falar desse pedaço aqui ainda.
do futuro. O tópico 2 fala sobre o reino é como uma semente, a parábola que o Senhor Jesus falou. Uma semente plantada. Qual é a semente plantada que o Senhor Jesus fala na parábola? A semente plantada é a palavra de Deus. João Batista, quando ele veio pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele vê o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que as pessoas viessem a compreender quem era Jesus e por que se arrepender. Por que se arrepender? Arrependei-vos dos vossos pecados. Já que tem pecado, precisa se arrepender. Se não tivesse pecado, não era necessário arrependimento. Este reino que Deus, no seu propósito, ele manifestou para toda a humanidade com o objetivo de redenção, libertação. Esta semente plantada, que o Senhor Jesus fala na parábola, como uma semente que é plantada e depois aquele semeador esquece e com o tempo ela cresce sem atuação dele. Se é necessário que ele venha a estar ali suprindo, estar ali olhando, cuidando, ela nasce e ela cresce. Então, esta semente plantada é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é plantada nos corações de todas as pessoas, quem vai fazer gerar e germinar lá é Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus. Não é o homem que consegue convencer ninguém dos seus arrependimentos. Quem convence é o Espírito Santo, a justiça e do juízo. A gente vai ver mais tarde. Então, essa semente plantada somos nós, devemos sair pelo mundo plantando sementes. Devemos sair pelo mundo colocando semente em cada campo, em cada coração. Ah, mas eu não sei se aquele coração é duro, não sei se aquele coração é mole, não sei se aquele vai germinar, não sei se aquele vai morrer. Isto não nos cabe perguntar. O que me cabe fazer, não perguntar. O que me cabe fazer é lançar a semente. O que me cabe fazer é plantar a semente. Mas quem vai dar o crescimento é o Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Se não tivesse o crescimento de Deus, nunca ela ia crescer. Então, o nosso propósito diante do reino de Deus, o que é que eu preciso fazer já que eu faço parte do reino de Deus? Eu preciso agora lançar a semente que é a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que tem efeito. Pois é a palavra de Deus que ela surte resultado. A palavra do Senhor. E eu vou plantar essas palavras onde? Nos corações. Nos corações de quem? De todos, de todas as pessoas. Todas as pessoas, eles são um grande campo para ser plantado. Cada coração é um campo que necessita de uma semente. E essa semente, nós que deveremos jogar. E esperar que Deus, com a sua bondade e misericórdia, faça crescer, produzir, dar frutos em abundância. Os corações. Tá? Eu não posso me eximir disso. Eu, fazendo parte do reino de Deus, eu não posso deixar de fazer estas plantações, ou de plantar estas sementes que é a palavra de Deus nos corações das pessoas. Assim, eu não estarei cumprindo o reino de Deus. E o propósito de Deus, que é a redenção de todos. Se eu falo assim, não, eu não vou plantar aqui não, porque eu acho que esse não merece, que eu acho que aqui não é o lugar certo, eu acho que aqui não é o lugar adequado, esse achismo meu eu tenho que deixar para trás. A partir do momento que eu faço parte do reino de Deus, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu quero. É agora o que eu tenho que fazer, é obedecer o chamado do rei. Que existe um reino, existe o rei, eu sou servo, e o servo faz a vontade do rei, nos corações. Outro ponto aqui, que é o tópico de número 3, o crescimento do reino.
Crescimento do reino. Pronto. Existe um reino? Existe um reino. Foi instaurado? Foi. Tinha um propósito? Tinha. Quem foi que fez esse reino? Deus, na sua intervenção divina, cumpriu um propósito de redenção. Ok. Como surgiu agora esse crescimento do reino de Deus? Pronto. O crescimento, o Senhor nos mostra a parábola da semente de mostarda, que é uma semente pequena, que na Bíblia até registra que uma das menores hortaliças, né? Uma das menores sementes de hortaliça, que depois cresce, fica de uma maneira tão grande que os pássaros se aninham, os pássaros ficam ali naquelas árvores e cresce de uma maneira grandiosa. E o Senhor Jesus nos mostra isso, pois este crescimento é da semente da mostarda. Como foi que começou o reino de Deus? Esse crescimento começou aqui. O Senhor enviou primeiro João Batista para iniciar, abrir os caminhos, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas, porque aí vem o rei, aí vem aquele que é maior do que eu, o qual não sou digno de desatar as correias de suas apartas. Então, João Batista ele iniciou, porque Deus enviou João Batista primeiro. Quando João Batista vem, ele anuncia quem? O Senhor Jesus. Jesus Cristo então chega e dá continuidade àquilo que João Batista preparou o caminho. O Senhor Jesus depois ele chama os seus discípulos para que deem também continuidade a este trabalho do reino, para que continue lançando as sementes. E o Senhor Jesus Cristo agora chamou os seus discípulos para que eles fossem dar continuidade, e os discípulos, depois que o Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos, instituiu a igreja, e agora a igreja que somos nós temos esta incumbência de dar continuidade ao crescimento do reino de Deus. E o reino de Deus agora que faz parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja de Cristo que agora tem esta incumbência de levar esta semente para todos os corações, a fim de que aquele propósito de redenção seja cumprido, a fim de que o número máximo de pessoas se arrependam e sejam alcançadas pela graça, porque a graça está para todos, mas nem todos querem a graça. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. O coração de cada um é a porta que vai abrir ou permanecer fechada para a entrada da semente que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Então é necessário que eu continuamente abra a porta do meu coração para que o Senhor Jesus entre, e quando ele adentrar, nós possamos segurar e falar: Jesus, não sai mais daqui não, me ajeita agora a minha casa, tira os móveis de lugar se for preciso, meu Senhor, ajeita aqui comigo essa pingueira, Senhor, prepara comigo aqui este quarto, essa sala, faça-se a tua vontade, tira o que precisa ser tirado, tira aqui esses materiais que não prestam, limpa tudo e se faz presente e continua aqui neste lugar. Nós devemos fazer isso. Então, depois que a igreja de Cristo agora ela passa a fazer parte deste reino, e a igreja de Cristo agora assume o papel de plantar as sementes que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele, o chamado aqui de Israel, vou fazer aqui rapidinho. Aqui era Israel. Israel estava aqui. Aqui está a igreja. Aqui está a igreja. Israel, aqui é o mundo. Israel deveria ser luz e trazer o mundo para cá.
para dentro de Israel. Mas Israel teve seus métodos, muitos erros. O Senhor Jesus Cristo chama a igreja. A igreja agora não vai ficar mais parada como Israel ficava parada, brilhando, para que o mundo enxergasse essa luz e voltasse para Israel. Mas agora a igreja não é para ficar parada e brilhando, não. A igreja agora é para ir ao mundo. Olha a diferença. Enquanto aqui o mundo era para vir para Israel, enquanto que o mundo era para se aproximar de Israel, agora Jesus chama a igreja, que a igreja agora é para ir até o mundo, lançar a semente. A igreja não pode mais ficar parada. Israel poderia, mas a igreja não. Nós não somos mais. O propósito de Israel não é o mesmo propósito da igreja. A igreja agora já precisa ir, lançar a semente para o mundo, para alcançar todos os corações. Este é o propósito, esse aqui. Ok? E agora faz parte também do crescimento. Pai, Filho e Espírito Santo. Esta obra aqui do reino de Deus nada vale se não tiver a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque o propósito, que a intervenção é divina, o Pai está presente. E cumprir este propósito, quem cumpriu o propósito de redenção foi o Filho, Jesus Cristo. E para dar continuidade a este propósito e aplicar nos corações, quem que faz isso? O Espírito Santo. Então, o reino de Deus aqui ele é completo, que ele precisa ter. A igreja é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se uma igreja ela não tem a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não é a igreja que faz parte do reino de Deus. Se existe uma igreja que tem um dono humano, não digo aqui na questão jurídica, na questão espiritual mesmo, se alguém se julga ser dono da igreja, então esta igreja ela não faz parte do reino de Deus. Porque o único dono, quem instituiu, quem fundou a igreja, foi o Filho, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono, ele é o cabeça. Corpo sem cabeça não funciona. É ele que é o noivo que vem buscar a noiva é a igreja, ele é o noivo, que ele é o dono. Então, se existe em algum lugar uma igreja onde não tem a presença do Pai, ou não considera a presença do Pai, onde não considera a presença do Filho, nem a presença do Espírito Santo, essa não é a igreja instituída por Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é esta trindade que faz o crescimento da igreja, que faz o crescimento desta semente plantada. Uma semente pequenininha, como nasceu lá no nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu João Batista, Senhor Jesus Cristo, os discípulos, aqueles 12 apóstolos, depois a igreja e hoje está em todo o mundo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje os corações que se abriram para a palavra de Deus, deixou germinar, e germinou e cresceu e produz fruto. Você que está assistindo aí agora, você foi um deste campo, ou é ainda um campo que a semente foi plantada, cresceu, germinou, hoje está produzindo fruto, que você está assistindo essa aula. Louvado seja Deus. Então, a presença do Pai não tem como conceber a ideia de que há condição de se ter igreja sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. Porque a igreja é isso aqui.
que a direção é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem manda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem orienta o que se deve fazer, o que se não deve fazer, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, se eu não tenho esta direção, se eu faço a minha vontade, eu não faço mais parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é uma intervenção divina para cumprir um propósito, e esse propósito é de Deus. Por isso que o reino é de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que possamos continuar trabalhando neste reino para que o nome do Senhor seja glorificado. Compartilha aí, se inscreve no canal, passa aí para os adolescentes que você conhece, compartilha para os professores, para o glória do nome do Senhor. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente para a semana. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.